Então, vamos lá. Boa noite a todos os irmãos. A gente já iniciou aqui a gravação, né? O livro, leitura do livro, Um Só Corpo na Prática, o tema qualquer coisa, continuando desse parágrafo, né? Que está aí marcado. Vamos lá. Então, eu vou ler um pouquinho antes desse parágrafo que Jefferson marcou, para a gente poder ter uma ideia, né? Eu já dei uma resumida no que a gente falou sábado passado, mas vamos lá. O que aconteceu em Tunbridge Wells trouxe à tona o fato de que um desvio da verdade dos princípios que regem a Assembleia esteve em desenvolvimento entre os irmãos por alguns anos. Então, ó, um desvio da verdade dos princípios que regem a Assembleia. Quais princípios são esses que está sendo falado? O princípio da autoridade no meio da Assembleia, e de que o que a Assembleia liga ou desliga na terra é ligado e desligado no céu, certo? E que esse princípio de autoridade, de qualquer coisa que ela decidir, vai ser também decidido, vamos dizer assim, no céu. Esse princípio não significa que a Assembleia é um princípio em que há infalibilidade da Assembleia, ou seja, a Assembleia não pode errar ou tomar uma decisão injusta, tá bom? Não significa isso, mas significa que a autoridade está ali no meio. E se há um erro, se há uma injustiça, vamos dizer assim, o Senhor Jesus Cristo, cabeça da Assembleia, Senhor, ele vai corrigir, né, conforme a grande sabedoria dele, amor, graça e para com, né, aqueles que são seus. Então, esses princípios que regem a Assembleia esteve em desenvolvimento entre os irmãos, ou seja, um desvio desse princípio esteve em desenvolvimento entre os irmãos por alguns anos. Bastou este incidente para que ficasse manifesto. W.M. Simbitor chamou a isso de um sistema. Depois de tomada a decisão em Tunbridge Wells de excomungar Strange, 1908, seguida de sua decisão de não mais continuar em comunhão com as assembleias que desafiaram a autoridade do Senhor ao receber esse Strange, em 1909, muitos acharam que deviam se posicionar quanto àquele assunto. Este é também um falso princípio. Não era necessário que todas as assembleias espalhadas pela Inglaterra e pelo continente europeu decidissem, pois a decisão já tinha sido tomada em Tunbridge Wells em nome das assembleias como um todo. O que precisava era submissão à decisão tomada em nome do Senhor. Tal atitude honra a Deus e demonstra que reconhecemos a autoridade do Senhor do modo como ela é delegada à Assembleia Local. Isso teria evitado a divisão. Então, não sei se os irmãos entenderam aí essa partezinha, mas eu vou tentar explicar aqui com minhas palavras, assim, um pouco. Né? Como eu já tinha falado no resumo lá, né? Como a Assembleia em Tunbridge Wells resolveu tirar de comunhão o irmão Strange, né? E logo depois, como as assembleias lá em Londres não acataram a decisão de Tunbridge Wells de tirar o irmão Strange de comunhão e o receberam, ou seja, ele foi para lá, para a Inglaterra, e, né, continuou partindo o pão e participando das assembleias lá, sem que nada tivesse acontecido, sem que ele não tivesse sido tirado de comunhão pela Assembleia em Tunbridge Wells. O que aconteceu? Quando eles fizeram isso, a Assembleia em Tunbridge Wells, então, por a Assembleia em Londres não reconhecer a autoridade do Senhor, né, pela decisão que eles tomaram, resolveram, né, tirar de comunhão a Assembleia em Londres, essas Assembleias em Londres. O que aconteceu aí agora é que o outro falso princípio aí, foi que as outras assembleias, vendo toda essa situação, resolveram cada uma tomar uma posição.
em relação às decisões que foram tomadas. Então, com isso, houve mais divisão ainda. Algumas devem ter tomado uma posição a favor de Tubal de Wells, outras contrária, mas a verdade é que não deviam tomar posição nenhuma, deviam sim, era acatar a decisão de Tubal de Wells, porque é uma assembleia reunida ao nome do Senhor, e a autoridade estava ali, e ela que estava tratando daquela questão, e ela tratou e tirou de comunhão aquela outra assembleia, e as outras todas, em qualquer outro lugar, deveriam simplesmente acatar aquela decisão. Isso teria evitado a divisão, como ele explica ali no final. Então, a atitude correta seria acatar a decisão da Assembleia, porque traria assim a honra, e a glória a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Mas eles não fizeram isso. Porque o princípio é reconhecer a autoridade do Senhor no meio. O princípio é reconhecer a autoridade do Senhor no meio. Tá bom? Vamos continuar aqui. Na verdade, cada divisão ocorre quando uma assembleia toma uma decisão contra alguém, excomungando uma ou mais pessoas. E um partido formado por simpatizantes dessas pessoas se recusa a se submeter àquela decisão, alegando não ter sido uma decisão legítima da Assembleia. Por detrás de cada caso, uma coisa fica bem evidente: o não reconhecimento de uma decisão da Assembleia como estando revestida de autoridade do Senhor. Como costuma ocorrer por trás de todas as divisões que aconteceram entre os irmãos, o Senhor estava peneirando aqueles que haviam abandonado os princípios bíblicos relacionados à Assembleia. Você pode abrir aí, Jefferson, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, fala assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Esse versículo 19 aí que eu queria destacar, né? Ao que Paulo fala, e até importa que haja entre vós heresias. Heresias aqui, Paulo não está falando de má doutrina, essas coisas não, irmão. Quando está falando aí de heresias, é as divisões, né? Porque no verso 18 ele fala assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Essas dissensões aí é formação de grupos, né? Com pensamentos diferentes, né? Ou seja, divisões. Então, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso aí é o que o irmão, voltando lá no livro, Jefferson, isso aí é o que o irmão Bruce Einstein está colocando aí nesse finalzinho do parágrafo. Quando ele fala ali, ó, como costuma ocorrer por trás de todas as divisões que aconteceram entre os irmãos, o Senhor estava peneirando aqueles que haviam abandonado os princípios bíblicos relacionados à Assembleia. Então, o Senhor estava peneirando, ou seja, esses irmãos estavam ali no meio, estavam com princípios bíblicos errados, e aí uma hora se manifesta isso, e aí ocorre essas dissensões ou divisões, ou essas heresias, e aí
aqueles que são sinceros realmente, né, estão firmes na verdade, esses continuam. E os que não estão com um entendimento errado ou com um princípio errado, né, esses vão e abandonam, né, ou saem. Então fica exposto, né, aqueles, fica manifesto aqueles que têm princípios errados. Isso não significa que eles têm que sair, né, mas teriam que reconhecer, né, o erro, reconhecer o mal entendimento ali e confessar e mudar, né? Se arrepender e mudar. Tá bom? Vamos ver essa nota número 9. Nota do autor. Fica evidente a partir dos relatos históricos das várias divisões que culminaram no incidente de Tunbridge Wells que tal ideia tinha ficado escondida no pensamento de muitos. Citamos um trecho de The Britain since 1870, né, de Dronsfield. Todas as assembleias, uma a uma, decidiram se deveriam apoiar Bexhill ou Londres. Em poucos meses, cada crente nas assembleias foi forçado a decidir, tivesse ele pouco ou muito conhecimento, fosse ele iniciante ou experiente. Então, a ideia é errada, né, de que cada assembleia teria que tomar uma decisão sobre uma determinada situação como essa de Tunbridge Wells. Essa ideia permaneceu durante algum tempo, né? E o que a gente vê aí é que não é assim. Se uma assembleia tomou uma decisão, todas as outras teriam que acatar. Então, não precisaria haver essa decisão de cada uma das assembleias de apoiar um lado ou outro, né, ou dizer se fica de um lado ou de outro. Não. As assembleias verem quem tomou a decisão e acatar a decisão daquela assembleia. Continuando, segundo as intenções de alguns. Segundo as intenções de alguns, gostaríamos de pensar que aqueles que se recusam a se curvar a uma ação de assembleia são honestamente enganados quanto a esses princípios de reunião. Mas às vezes é porque as pessoas têm segundas intenções. Devemos nos lembrar de que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17, verso 9. Além disso, o que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbio 28, verso 26. Podem existir razões ocultas em nosso coração que sequer detectamos. Parece ser este o caso de Absalão. Quando seu irmão Aminon cometeu um incesto no reino, a lei levítica determinava que ele devia ser morto. Levíticos 18, 9, verso 9 e verso 29. Vendo que o rei Davi nada fez, Absalão decidiu tomar a questão em suas próprias mãos e liderou um grupo de homens para matar Aminon. Para os simples e que nada sabiam daquele negócio, Romanos 16, verso 18, 2 Samuel 15, 11,
Esse ato de ódio talvez tenha sido visto como um ato de justiça, retidão e piedade. Aos olhos deles, Absalão provavelmente parecia ser um homem fiel, agindo em favor da glória de Deus, e não poupando sequer seu próprio meio-irmão. Mas Absalão não se portava nem um pouco com a glória de Deus, e nem tinha aversão por aquele pecado. E isso acabou ficando claro quando também cometeu incesto com as concubinas de seu pai, 10 vezes mais que Aminon. 2 Samuel 15, verso 16, e o capítulo 16, verso 22. Além do ódio natural de Absalão, pelo que Aminon fizera a sua irmã Tamar, havia uma razão mais profunda para querer matá-lo. Era a sua sede de poder. Ele queria reinar no trono de Israel, e seu irmão Aminon, que era mais velho e o primeiro na sucessão ao trono, precisava ser eliminado. O pecado de Aminon foi apenas a desculpa para tirá-lo de cena. Do mesmo modo, nas questões relacionadas à Assembleia, alguns podem ser levados por outros motivos na hora de escolher de que lado querem ficar em relação a alguma decisão. Tranquilo aí para os irmãos e as irmãs, segundo as intenções de alguns? Isso uma questão bem séria, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado aí, porque às vezes a gente pode olhar uma determinada disposição, né, de um irmão ou um grupo de irmãos, e aquela disposição parecer ser muito, vamos dizer assim, piedosa ou zelosa, e na verdade ter segundas intenções. Ele deu o exemplo aí, né, de Absalão. Absalão era filho de Davi, e o que ele fez com o irmão dele, Aminon, né? Então, na verdade, aquele zelo todo em matar Aminon depois que ele praticou incesto com a irmã de Absalão, aquele ímpeto todo, né, aquele zelo todo para matar o irmão, como se tivesse assim cumprindo a lei mosaica, que na lei mosaica determinava que quem praticasse tal ato fosse morto, mas o zelo todo dele não era, na verdade, guardar a lei, nem a glória de Deus, era, na verdade, eliminar, né, o irmão, que era o primeiro na linha de sucessão, depois de Davi, quem deveria reinar era Aminon, que era o mais velho, na frente dele, ele eliminaria assim o irmão, e era tão falsa essa ação dele que ele depois praticou o mesmo ato que Aminon, que foi o pecado de incesto, e praticou 10 vezes mais do que o próprio irmão, o meio-irmão dele. Então, né, é muito delicado essas questões, porque, né, é como está, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Né? O que confia no seu próprio coração é insensato. Então, às vezes, né, as intenções do coração não são manifestas, muitas vezes até a própria pessoa, né, a própria pessoa está com a intenção lá no fundinho e ele não está julgando aquilo. E aquela intenção pode não ser uma intenção enganosa, uma intenção que não está de acordo, que não é para a glória de Deus e do Senhor. Ao mesmo tempo, né, todos os outros irmãos têm que estar sempre, né, firmado naquilo que é os princípios corretos da palavra de Deus e buscando fazer tudo para a glória de Deus e não para
alguma glória, alguma importância própria. Tá bom? Os irmãos aí que estão em comunhão, se quiserem também comentar ou falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma coisa que achar importante, fique à vontade, tá bom, irmãos? Então vamos continuar aqui a leitura, né? Há quem chegue a agir de forma contrária ao próprio bom senso. Quando você olha para a situação na superfície, pode se espantar com a posição assumida por este em relação a uma determinada questão. Porém, mais tarde pode vir à tona o fato de existir nele um espírito não perdoador contra a pessoa em questão, que ele estava ocultando, talvez há anos, e que nunca foi julgado. E quando aquela pessoa contra a qual esse nutria maus sentimentos vinha a ser acusada de alguma falha, aquela raiz de amargura acabava brotando e ele assumia uma posição contrária à pessoa. Um exemplo disso é visto em Aitofel, 2 Samuel 15:12. Ele era o avô de Betseba, e apesar de não ter demonstrado, nunca se convenceu de que Davi tinha recebido a punição merecida por seu adultério e pelo assassinato do marido de Betseba. 2 Samuel 11. Quando a rebelião dentro do reino ameaçou o trono de Davi, aquele abominável espírito que existia em Aitofel veio à tona e ele se posicionou contra Davi. Ao ler a história daquela revolta, você pode ficar sem entender como Aitofel poderia tomar tal posição. Mas a razão era que ele nunca tinha julgado seu espírito não perdoador contra Davi. Continuar, Jefferson? Bem, aí agora a gente vai passar para um outro tema, que é a reunião administrativa de cuidado, né? Uma reunião onde da Assembleia, onde os irmãos vão, os irmãos que de cuidado, né? Os irmãos que estão à frente assim dessa nas coisas administrativas da Assembleia vão reunir e analisar, né, todas as situações que possam surgir na Assembleia. Vamos lá. A reunião administrativa de cuidado, quando surgem problemas que exigem um julgamento e ações administrativas devem ser tomadas em um caso que se apresenta na Assembleia. Os irmãos responsáveis devem se reunir em separado da Assembleia para procurar entender os fatos do caso em questão e buscar a luz das Escrituras sobre o modo como a Assembleia deve agir. Em suma, o objetivo dessa reunião de cuidado é tratar dos assuntos referentes à Assembleia. Há 3 ocasiões principais no livro de Atos, quando os irmãos se reúnem à parte da Assembleia como um todo para considerar determinadas questões. Está em Atos 15:6, 20:18 e 21:18. Você pode abrir aí, Jefferson? Atos 15:6, 20:18 e 21:18.
Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. 20:18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E 21:18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então, aí são três versos, três partes aí que mostram os anciões, né, tomando, fazendo uma reunião em separado aí de toda a Assembleia, vamos dizer assim. São esses três versículos aí em Atos. Então vamos lá. Aqueles eram concílios apostólicos. Embora não fossem exatamente reuniões administrativas, locais de cuidado, como as conhecemos, pois eram reuniões de irmãos de várias localidades diferentes, elas estabelecem um princípio para nós, indicando que os assuntos podem ser examinados pelos irmãos separadamente da Assembleia. É dito: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, em Atos 15, verso 6. Note que não é mencionada a presença de irmãs, irmãos jovens e novos convertidos. As coisas não devem ser resolvidas diante da Assembleia, porque pode haver alguma disputa. Atos 15, verso 7. Que não seria de boa ordem para um fórum público. E também coisas que poderiam ser tratadas poderiam ser contaminantes, o que não seria apropriado em tal cenário. 1 Coríntios 14, 40. Acho que 1 Coríntios 14, 40, você abre lá, Jefferson. Acho de nas conversações, acho que seria isso, ou alguma coisa dessa, não sei. 1 Coríntios 14, 40. Ah, sim. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, ele está falando ali, né, dessa ordem aí, né, de se tratar do assuntos à parte e depois levar para a Assembleia, sem entrar em muitos, vamos dizer assim, pormenores que não seriam convenientes ou decentes, né, trazer a público como um todo. Quando os irmãos se sentirem que têm discernido a vontade do Senhor, a partir das Escrituras, quanto ao que a Assembleia deve fazer, eles apresentam os fatos, não necessariamente os detalhes, pois estes podem contaminar, e as conclusões bíblicas para a Assembleia, a fim de que a consciência de todos esteja engajada na questão. Então, aquela passa a ser uma ratificada decisão de ligar. Então, Atos 15, 22 fala aí desse, né? Para que todos estejam engajados na questão. Atos 15, 22, Jefferson.
Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então aí a gente já vê, ó, então pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a igreja. Então aí já ia toda a assembleia reunida, né? Foi passado toda a situação para a assembleia, e aí então eles tomaram a decisão aí, né? Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a igreja. Alguns acham que os irmãos devem simplesmente apresentar uma proposta à Assembleia e que esta, como um todo, deve decidir o que fazer. Apesar de tal pensamento ser em parte correto, os irmãos que tomam a iniciativa nesse cuidado são responsáveis em garantir que a Assembleia seja guiada em um caminho bíblico quanto à forma de agir, independentemente de todos concordarem ou não. Se não fosse assim, então os irmãos mais velhos e responsáveis, que entendem os princípios e sabem o que deve ser feito, poderiam ter seu piedoso julgamento fundamentado na Bíblia, impedido pelas irmãs, jovens e opositores, que não concordassem com a decisão. Isso faria com que um julgamento com base na Escritura, quanto às questões da Assembleia, ficasse sujeito a pessoas com pouca experiência ou discernimento, ou talvez com uma disposição tendenciosa. É evidente que esta não seria a maneira correta de se agir. Alguns parecem nutrir a ideia de que os irmãos não podem agir até que recebam um sinal verde dessas pessoas. Isso é o mesmo que ter o povo controlando seus líderes, o que é o princípio da democracia. Muitos têm tropeçado exatamente nisso, quando os anciãos procuram aplicar um julgamento bíblico sobre uma questão, e alguns discordam quanto à ação. Isso não significa que os anciãos tomem decisões administrativas na Assembleia e que os demais irmãos não possam opinar. Nada pode ser oficialmente decidido sem que a Assembleia tenha a oportunidade de ter sua consciência exercitada na questão, que a gente leu lá em Atos 15, 22. É por isso que os anciãos devem buscar a consciência de todos na Assembleia, trazendo o assunto diante dela. Os irmãos, nessa posição de liderança, devem ser sensíveis a qualquer objeção legítima que algum irmão ou irmã possa trazer. Mas no final, são eles os responsáveis a cumprirem o papel de anjo da igreja, agindo para a glória de Deus. Apocalipse 2:1 e etc. Não é uma decisão de ligar da Assembleia até que isto seja feito em Assembleia, numa reunião que é chamada, às vezes, de uma reunião para a disciplina. Então, Mateus 18, 19 a 20, 1 Coríntios 5, 4. O Apocalipse 2:1 aí que ele citou, né, quando fala ao anjo da igreja escreve. Aí pode abrir lá, né, Jefferson? Dois, verso 1.
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, esse escreve ao anjo, né, significa aí, né, que o apóstolo João deveria, então, escrever e enviar aquelas cartas aos anciões, aos varões que estavam, né, à frente, ou liderando, né, aquela igreja lá em Éfeso, tá bom? Então aí ficou tranquilo para os irmãos esse entendimento aí de como é vamos dizer assim, os princípios e as sequências aí de tomadas de decisões na Assembleia. Então, tem irmãos de cuidado, né, que geralmente são irmãos mais experientes, irmãos mais velhos, por isso até chamam de anciãos, até algumas vezes, né, que vão estar se reúnem para discutir um determinado problema, né, ou alguma determinada ação que tem que ser tomada, analisar, orar, colocar diante do Senhor, ver na palavra de Deus o, o, a luz que é dada sobre como agir com relação àquela questão, segundo a palavra de Deus. E aí depois, então, eles vão e levam à Assembleia o problema, a questão, sem entrar em muitos detalhes. Os detalhes são discutidos entre os irmãos anciãos, né? Leva para a Assembleia, sem entrar em muitos detalhes, porque, né, é o que ele fala ali, né? Evitar a contaminação, né? E então a Assembleia vai ser exercitada a consciência de toda a Assembleia sobre o assunto e sobre os princípios bíblicos e as bases bíblicas em que os irmãos estão entendendo como se deve agir com relação àquele determinado assunto. Então, a Assembleia, assim, ouvindo tudo isso, pode ocorrer, sim, de algum irmão ou irmã trazer algum questionamento ou alguma, outro, alguma outra posicionamento até diferente, mas, né, no final das contas, a Assembleia vai ter que, né, tomar a decisão, assim, todos juntos, segundo os princípios da palavra do Senhor, a palavra de Deus que está ali sendo trazido para a consciência de todos, certo? Então, por quê? Porque não é democracia, né? Algumas, eu vi mesmo de uma denominação em que eles praticam, vamos dizer assim, uma democracia dentro da, da, da denominação, né? É até bem parecido até com o sistema governamental nosso no Brasil, né? Com eleição, com representantes, com delegados e outras coisas mais, né? Então, aí eles dizem que fazem tudo democraticamente, tudo mais. Então, tem voto, ganha quem se tem maioria, se não tiver maioria não ganha. Mas, né, na Assembleia não há democracia. O que há é o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Cristo, né, é o cabeça da Assembleia e, assim, a Assembleia vai ter que agir conforme os princípios da palavra de Deus e não segundo o entendimento da maioria, mas sim segundo o entendimento dos princípios da palavra de Deus. A gente pode até abrir para alguns irmãos que possam estar pensando, mas aí está falando de liderança de varões ou irmãos de cuidado, e isso é um princípio bíblico, claro que é, né? A gente vai ver isso lá em Hebreus, capítulo 13, verso 7,
clique aí para ver outras versões também, Jefferson. Então aí está falando assim, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Esse aqui na minha Bíblia tem um asterisco aí nesses pastores, porque a palavra seria condutores ou superiores. Vamos ver. Aí na de 95 aí já tem até entre aspas. Lembrai-vos dos vossos condutores ou superiores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Outras versões aí, Jefferson, mais para baixo aí. TB. Lembrai-vos dos que vos governaram, os quais vos falaram a palavra de Deus, e contemplando o fim do seu procedimento, imitai a sua fé. Na ARA, que é a revista atualizada, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Depois a gente vai aí, Jefferson, para o 13 mesmo, mais na frente, verso 17. Verso 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí clica aí para a gente ver as outras versões, Jefferson. Que é a mesma coisa que a gente leu da outra, né? Aí, por exemplo, lá embaixo mesmo, na TB, ARA, aí, ó, obedecei aos que vos governam e sede-lhes sujeitos, pois eles velam pelas vossas almas, como os que têm de dar contas. Na ARA, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Tá bom? Depois a gente pode abrir também Pedro, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 1 Pedro ou 2 Pedro, para lembrar. Acho que é 1 Pedro. Cadê? Capítulo 5, verso 2, ou verso 1 e 2. Né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por topo e ganância, mas de ânimo pronto. Então, irmãos, voltando lá no livro, Jefferson, o que a gente, né, o que é sempre colocado é o seguinte, não, porque ali algumas versões traz pastores, né, e a gente sabe que aí isso se tornou, esse dom de pastor, na verdade, virou um ofício, uma profissão. E tendo que os irmãos, para terem esse ofício ou essa profissão, tendo que estudar, tendo que se formar e tendo que ser, vamos dizer assim, investido nesse cargo, nessa profissão, por um outro grupo de homens de liderança mais acima, e vai investir aquele irmão naquele cargo, e hoje até irmãs, né? Fugindo totalmente do que a palavra de Deus ensina, investir aquela pessoa naquele cargo de pastor, que aí vai tomar a frente de todas as coisas que estão acontecendo. Aí, quando a gente deixa o sistema e sai, a gente diz assim, não, lá onde a gente se reúne não tem pastor. Então, a gente está querendo dizer que não tem, né, esse homem ou esse irmão que vai ser investido, né, nesse cargo de pastor, ou nesse ofício de pastor, por outros irmãos
né, depois de cursar um curso, ou depois de passar por, sei lá, um tempo de, de acompanhamento, não sei, e aí então os irmãos vêm e ordena ele ou investe ele naquele cargo para assumir determinada igreja. Não existe isso, né? Mas isso não significa que não existem irmãos que vão estar à frente nas coisas da Assembleia, né? Cuidando das coisas da Assembleia, tomando a frente, indo à frente, né? Fazendo essas reuniões de cuidado, né? Estando à frente das reuniões administrativas para trazer as situações, trazer o que a palavra de Deus fala, né? E assim despertar a consciência de toda a Assembleia. Então, esses guias ou esses líderes sempre vai existir, né? E esses irmãos, eles são, vamos dizer assim, chamados ou despertados para essa obra, né, pelo Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, falando ao coração dos irmãos e colocando no coração dele essa desejo de estar fazendo isso, de estar tendo esse cuidado, de estar tomando a frente, de estar, né, se ocupando. E a gente viu aí em 1 Pedro, que a gente leu por último, não fazendo isso por alguma ganância, querendo obter algum proveito disso, não fazendo isso para estar tendo domínio sobre os irmãos, né? Mas fazendo isso, né, porque sente do Senhor que quer ajudar, né, a Assembleia, quer ajudar os irmãos, as irmãs, quer, vamos dizer assim, servir, né, ser um ministro de Deus ou aquele que serve. Então o Senhor vai despertar e vai dar esse desejo, né, no coração desses irmãos, e se os irmãos assim se colocam e se dispõem a fazer isso, porque isso pode acontecer, irmão, de o Senhor colocar esse desejo no coração do irmão, colocar essa... E o irmão simplesmente não fazer nada. Aí é o que a gente fala de apagar o Espírito, né? O Espírito Santo está, né, dirigindo, guiando ele para fazer algo e ele não faz. Então está apagando o Espírito Santo. A gente pode entristecer o Espírito quando a gente faz alguma coisa que o Espírito não quer que seja feita, e a gente vai e faz, então é pecado, então a gente vai entristecer o Espírito, e a gente pode apagar, né, o Espírito Santo, no sentido de apagar a ação dele, anular a ação dele, quando ele quer que a gente faça algo e a gente não faz. Então os irmãos, e geralmente assim, irmãos, né, vão irmãos mais experientes nas coisas do Senhor, esses irmãos, né, quando sentem assim do Senhor essa disposição, eles fazem, tomam a frente, tomam a liderança ou tomam a frente para fazer as coisas, para que as coisas aconteçam, né? Então, não é que esses irmãos, então, os outros irmãos vão impor a mão sobre ele, vão ordenar eles agora, irmãos anciãos, irmãos mais velhos, os líderes, nada disso. Os irmãos vão estar fazendo essa obra, porque sentiram do Senhor, e eles vão e fazem. Os outros irmãos e irmãs, ou seja, a Assembleia, vendo assim, né, o trabalho dos irmãos, a obra dos irmãos, a disposição dos irmãos, vão reconhecer nesses irmãos esses guias ou esses irmãos que estão à frente, os irmãos de cuidado, ou os anciãos, ou como Pedro fala ali, né, os presbíteros, anciões, bispos, são esses irmãos assim que estão à frente nessas coisas da Assembleia. Então, a Assembleia o restante da Assembleia vai olhar e vai reconhecer nesses irmãos vamos dizer assim, essa obra. Esses irmãos estão fazendo essa obra e vão reconhecer.
Assim como a gente pode reconhecer um irmão, né, como ele tendo o dom de pastor, porque a gente vê um irmão muito cuidadoso com as ovelhas, com outros irmãos, vai, visita, vai, procura saber como é que está. A gente vai, olha, observa, vê o irmão fazendo aquilo, a gente pensa, pô, esse irmão tem um dom de pastor. Ele é um pastor, mas não no sentido que é colocado aí no sistema. Então, o irmãozinho lá, ele não pode até não ser nem um irmão de cuidado, um ancião, mas é um irmão que vai e toma essa posição, vai e faz isso. Assim como as irmãs, porque esse dom, né, quando esse dom de pastor, dom de evangelista, né? Então, é irmãos ou irmãs. A irmã pode também tomar essa ação, né, de ter esse cuidado dentro sempre da esfera dela de atuação, nunca extrapolando essa esfera, né? E é mais recatada, não é pública, mas ela pode ser uma irmã que vai, cuida, procura saber como é que tá as outras irmãs e tudo, e procura ajudar e sempre está atenta. Se o irmão tem necessidade, é um irmão varão e tudo mais, ela vai, já fala com outros irmãos para, né, ir lá para ter o cuidado, para observar. Então, é uma pastora, mas ninguém ordenou ela pastora. É o Senhor Jesus que deu esse dom a ela de ter esse cuidado com as ovelhas dele. Né? Então, é assim. A gente entende que o Senhor Jesus é quem vai fazendo e vai, vamos dizer assim, despertando. Espera aí, irmão, que eu recebi um irmão aqui. E vai despertando os irmãos, né, para estarem atuando é, na Assembleia, na casa de Deus, né, e onde quer que ele seja chamado. Então, irmãos que têm dom de evangelista, que gostam, que saem para pregar o evangelho, viajam, visitam e gostam de estar na rua pregando o evangelho. Os outros irmãos e irmãs vão olhar e vão reconhecer nesse irmão, né, um evangelista, um irmão que tem o dom de pregar, de, 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 de evangelizar. Né? Aí ninguém precisa chegar e começar a chamar o irmão de evangelista. Não, o irmão é irmão. É o irmão fulano de tal, é a irmã fulana de tal. Não, o evangelista tal. Não, isso aí é o sistema que inventou, né, e ressignificou o dom como se fosse um cargo, um ofício. E como se os homens, né, outros homens dentro da Assembleia, outros irmãos tivessem que, né, vamos dizer assim, impor ou ordenar, né, aqueles assim como evangelista, o pastor, ou qualquer outro cargo que eles imaginem, né? Então, sempre assim, irmãos e irmãs, né? A Assembleia, né? O Senhor Jesus está no meio, ele é o cabeça, né? E ele vai, né, usar os membros do corpo para o trabalho, né, a obra na Assembleia. Mas os membros são diferentes, né? Cada membro vai ter um dom, cada membro vai ter uma, uma forma de agir. E o Senhor vai usar cada um, todos vão ter uma ação, um trabalho na Assembleia, né? Todos, o Senhor vai dar, né, um dom, né, uma capacidade para estar operando e trabalhando, né, ajudando o, o corpo de Cristo e os membros do corpo de Cristo a crescer, a ser edificado, a ser amadurecido, né? Crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Então, cada um vai tendo recebendo o seu dom do Senhor, vai trabalhando, vai atuando, e a Assembleia vai reconhecendo. Né? A Assembleia vai reconhecendo e vendo. Pelo quê? Pela obra, pelo que o irmão está fazendo, a irmã está fazendo, a irmã está agindo, o irmão está agindo.
está fazendo isso, está evangelizando, está visitando, está cuidando das ovelhas, está cuidando das coisas da Assembleia. Então, os irmãos vão vendo. O irmão, né, ele gosta de ensinar, e ele ensina, ele fala, ele vai ler a palavra e procura ajudar os irmãos a entender. Então, o irmão tem um dom de mestre, doutor, mas ninguém precisa chegar, doutor fulano de tal, mestre fulano de tal, professor fulano, não, nada disso. Né? Irmão, irmã, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem essa situação aí, porque o irmão aí, né, no comentário do texto, está sempre falando, né, desses irmãos que estão à frente, tomando a frente nas coisas da Assembleia, de cuidar da Assembleia, esses irmãos que estão liderando. Aí os irmãos podem dizer, mas tem pastor? Mas tem alguém? Tem, sim. Sempre vai ter. Todas as assembleias, né, vai ter irmãos que vão estar à frente das coisas, para organizar, para administrar, para, né, fazer as coisas acontecerem na Assembleia. Agora, quem colocou aqueles irmãos ali à frente para fazer aquilo? O Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, assim, capacitando a cada um deles. Então, não foi um outro irmão de alguma outra Assembleia que foi ele e disse assim, fulano de tal, faça isso. Ou mesmo algum irmão, ou grupo de irmãos dentro da própria Assembleia que foi e escolheu aquele irmão para fazer determinada coisa. Não. Né? O irmão sentiu do Senhor, né, o desejo de fazer determinada coisa, ele vai lá e faz. Ou ele pode não fazer, ficar quieto. Né? Por isso que muitas vezes existe fraquezas nas assembleias, porque nem todos os dons estão entre os irmãos que estão reunidos somente no Senhor. Por quê? Porque somos poucos, fracos, e às vezes um irmão com dom de mestre, doutor, está lá ainda no sistema. Um irmão muito conhecedor das coisas da palavra de Deus, que ensina bem, que fala bem das coisas de Deus, sabe esclarecer, mas que continua no sistema. E não está aqui entre os irmãos, entre nós. Mas aquele irmão tem um dom? Tem. Mas está lá. Né? E a gente vai seguindo a nossa fraqueza. Né? O Senhor vai cuidando, mesmo assim. Tá bom? Os irmãos e irmãs, tudo ok aí nessa questão? Algum irmão quer comentar sobre esse assunto? Então é isso. A gente viu ali sobre as reuniões de cuidado, que existe essa reunião de cuidado, onde os irmãos de cuidado, os irmãos responsáveis pelas coisas da Assembleia. Às vezes os irmãos gostam de chamar de anciãos essas coisas, mas porque nós geralmente são irmãos mais velhos, mas pode ser que tenha irmãos também mais novos, né, mas com maturidade para participar também dessas reuniões. Isso aí, a maturidade aí é no sentido de maturidade mais no sentido de maturidade e experiência nas coisas do Senhor, né? Não exatamente na idade, é porque geralmente casa, né? Geralmente o mais novo, né? Exatamente por conta da idade, às vezes não tem esse tempo necessário para ter a mesma experiência de um irmão mais velho, vamos dizer assim. Mas nem necessariamente isso não é uma coisa assim certa, direta. Às vezes tem irmãos com idade mais nova, mais jovem, né, com mais experiência e maturidade, às vezes, do que o irmão com a idade mais velha que ele. Né? Às vezes o irmão se converteu tem pouco tempo de convertido, se converteu já com a idade já avançada e tudo mais. Já o outro irmão com a idade mais nova, ele já
né, já está na Assembleia desde criança, vamos dizer assim, já tem mais tempo e tudo. Então, tem essas coisas assim. Então, é por isso que, às vezes, né, essa questão assim, ancião, mas no sentido de maduro, experiente nas coisas do Senhor. Tá bom? Já são 9h30. Se o irmão quiser comentar alguma coisa ou trazer, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, os irmãos e irmãs, a gente, né, dá um tempinho aqui para responder ou para ouvir algum comentário dos irmãos. E esse trecho aí, a unanimidade não é necessária nas decisões da Assembleia, a gente pode deixar para o sábado que vem, a gente continuar daí. Então, o irmã, tem alguma dúvida? Algum irmão quer comentar aí? Jefferson, Isaac, George, Renan. Tranquilo, né? Então, todo mundo entendeu que a Assembleia dos Irmãos é onde o nome do Senhor, então, a gente tá tranquilo, né? A gente vai ter, sim, os irmãos que vão estar à frente na Assembleia, mas não é nenhum cargo, nenhum ofício, mas a direção do Senhor, através do Espírito Santo, né, movendo os irmãos para tomarem essas posições aí. Né? Então, seja qual for a ação na Assembleia, tem que ser, né, guiada pelo Espírito Santo de Deus e sobre a direção assim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, se os irmãos e irmãs não tem mais nenhuma dúvida, ninguém tem mais nenhum comentário, a gente pode estar encerrando por hoje. E aí, no sábado que vem, a gente vai continuar a leitura desse livro, né, com esse tema aí. A unanimidade não é necessária nas decisões da Assembleia. A gente comentou um pouquinho sobre isso, quando a gente falou que na Assembleia não é democracia, né? E nenhuma decisão precisa ser unânime, ou seja, as decisões, né, podem acontecer de um ou outro, ou, sei lá, uma maioria não concordar com aquela decisão, mas isso não significa que ela não vai ser uma decisão segundo os pensamentos e a direção do Senhor, tá? Porque não é democracia na Assembleia. Então, vamos estar concluindo nessa noite, nessa leitura desse livro, Um Só Corpo na Prática. A gente viu o tema qualquer coisa, vimos, né, a questão da reunião de cuidado e reunião da Assembleia para tomar decisões de disciplina e outras coisas mais. Vimos as questões da liderança ou daqueles que tomam a frente nas coisas da Assembleia, e também dos dons e daqueles que têm, né, tem um chamado de Deus e o dom de Deus que dá para evangelizar, ou para pastorear, ou para ensinar, né? E outros dons também que o Senhor dá, de misericórdia, de, de tem um muito interessante, que é o de esqueci o nome, mas aquele que o irmão tem aquela capacidade, né, dada pelo Espírito Santo de Deus, de visitar os doentes, de visitar aqueles que estão em luto, aqueles que estão, né, passando por alguma situação que precisa de conforto, consolo, né? Tem irmãos e irmãs, principalmente, que têm esse dom, né? Essa facilidade, esse dom de, né, confortar, consolar, visitar e ajudar os irmãos, né? Isso é também um dom, vamos dizer assim, uma capacidade, né, que o Espírito Santo dá, e
os irmãos ou as irmãs para estar fazendo isso também. Muito bem, vamos estar então orando, né, ao Senhor, agradecendo a Ele. Encerrar aqui, deixa eu parar a gravação.